Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, muito bom dia para todos vós que estáis aqui na nossa igreja de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, aqui em Águeda, no centro de Portugal. Também uma saudação para todos aqueles que estão na nossa companhia, uma saudação especial para a Califórnia, para a Maria Ramos, também uma outra para o Paulo, que está na Noruega, ainda para a Clélia, que está na França, e também foi pelo menos o tempo que eu tive de olhar para aqueles que penso que não estará aqui mais ninguém talvez do Brasil, mas daqui a bocadinho a gente vai dar uma vista de olhos. Estamos hoje a celebrar a festa do batismo do Senhor. E por isso eu vou pedir a compreensão do grupo coral no sentido de fazermos algumas ligeiras alterações. A primeira delas, não vamos fazer o rito penitencial agora, vamos avançar logo precisamente para a glória, e isto porque é uma oportunidade, esta festa que estamos hoje aqui a celebrar, é uma oportunidade, uma vez que encerra o tempo do Natal e entramos no tempo denominado tempo comum, e por isso é uma oportunidade, dizia eu, para que nós possamos repensar os nossos compromissos batismais. E por isso, daí a razão, porque daqui a pouco iremos de facto benzer a água e iremos também ser aspergidos com essa mesma água, para que nos relembra precisamente os nossos compromissos batismais. E por isso, e porque Jesus Cristo é alguém que se comprometeu com todos nós, com toda a humanidade, por isso vamos dar glória a Deus, precisamente por esta dádiva de amor. Glória a Deus nas alturas. E glória a Deus aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus,
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que proclamastes solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do Rio Jordão, e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos sentar. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças, não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te, e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão.
no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com força do Espírito Santo Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus também foi batizado, e enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, para todos, sejam bem-vindos neste domingo chuvoso, com esta chuva que arrelia, como nós costumamos dizer, com esta chuva de molha-tolos, neste domingo, neste dia do Senhor, nesta festa do batismo do Senhor que estamos hoje a celebrar. Eu, atendendo àquilo que vos dizia no início, não vou ser muito demorado.
Queria, no entanto, apenas situar esta festa no seu enquadramento próprio, para que daqui a pouco possamos, de facto, fazer melhor o nosso exame de consciência, no sentido de darmos conta que, se calhar, e como eu digo muitas vezes, se calhar sem ser se calhar, porque é premeditadamente muitas vezes, em que nós não somos capazes de fazer este compromisso batismal que a Palavra de Deus hoje nos sugere e também nos propõe. Como eu vos disse, hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. É muito raro termos esta festa a calhar ao domingo, desta vez calhou, porque é a festa imediatamente a seguir à festa dos Reis, como a gente diz, à festa da Epifania, à solenidade da Epifania. Desta vez calhou ao domingo, desta vez foi aquela situação em que num fim de semana tivemos duas festas e de facto depois no Ano Novo foi a mesma coisa, e por isso não é de estranhar, por isso que tínhamos hoje, num dia atípico, precisamente esta festa do batismo do Senhor, que na prática equivale mais ou menos ao tempo, mais ou menos não, equivale à entrada no tempo comum, porque no próximo domingo será o segundo domingo do tempo comum, porque o primeiro é este, o primeiro domingo do tempo comum com esta festa. E por isso, nesta festa do batismo do Senhor, acabamos, por um lado, de encerrar o tempo do Natal, e quando falo em tempo do Natal estou a falar do nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, estou a falar na festa da Sagrada Família, estou a falar depois também na festa de Santa Maria Mãe de Deus, estou a falar também na festa da Epifania, ou festa dos Reis, que foi aquilo que nós celebramos nestes últimos 2 fins de semana. E, portanto, entramos assim no tempo comum. Ao falar no tempo comum, a gente pode ter a ideia, pronto, é um tempo normal, um tempo comum, um tempo simples, um tempo que não tem nada de especial. Não é bem isto. O tempo comum é, digamos, a proposta que a Igreja nos faz na liturgia para a vivência normal, e este normal não quer dizer que seja comum, não quer dizer que não seja especial, porque é na normalidade que se vê a especialidade. É sendo normal que nos tornamos especiais. Reparem que uma pessoa fala muitas coisas e tudo mais e não sei mais quantos, mas depois chegamos ao dia-a-dia, é que é o cabo dos trabalhos. Aqui fazemos uma coisa e lá fazemos outra. E por isso a normalidade, o tempo comum, é um convite que a Igreja nos faz a uma vivência das coisinhas normais do dia-a-dia, porque os santos são aí que eles se fabricam. É na normalidade. Um santo não é que fez muitos milagres, não é, e fez uma vida extraordinária e tudo mais. Não, não. O santo é aquele que foi capaz de viver a normalidade da sua vida, tornando especial o que é normal. É por isso que eu digo, uma pessoa pode de facto dizer que é isto e que é aquilo e não sei mais quantos, mas é no dia-a-dia, é na maneira como se relaciona lá em casa, e é aí que a porca torce o rabo, porque é na normalidade da nossa vida, em que aturamos a ela, aturamos a ele, aturamos aos filhos, aturamos aos pais, em que nós muitas vezes nos aturamos uns aos outros, mas é aí que nós somos convidados a ver a especialidade nestas coisas que são normais, porque é aí que o Senhor nos pede que estejamos atentos, porque viver em modo de hipocrisia a gente aí já sabe. Saímos, vamos para determinado contexto diferente da nossa casa, o que é que a gente faz? Veste uma roupa mais a não sei quê, metemos a máscara da pessoa simpática ou da não sei mais quantos,
E esquecemos-nos de que estas coisas deveriam começar em casa. Repito, é na normalidade que se vive a santidade. É na normalidade que nós somos convidados a ser especiais e a tomar mais atenção, porque são aqueles que, porque vivem e coabitam connosco, nós temos mais facilidade em derrapar, em escorregar, em ser mais agrestes, em ser mais brutos, para falar português. Por isso, a entrada neste tempo comum, e que começa precisamente com o batismo do Senhor, somos convidados precisamente a dar conta dos compromissos batismais, porque uma pergunta que uma pessoa faz, e eu já estou a demorar mais do que eu pretendia, quase que adivinhava, o convite que a palavra de Deus nos faz, precisamente nesta festa do batismo do Senhor, é uma pergunta muito simples. Então, mas e Jesus Cristo tinha necessidade de se batizar? E a resposta é clara. Então, mas ele não é Deus. Então ele ainda precisa do batismo. Precisar, não precisa. Mas ele quer precisar. Ele não precisando, ele quer precisar. Porque é forma acabada, é forma mais perfeita de dizer aquilo que a gente ouve muitas vezes, mas que ele concretizou. E aquilo que a gente ouve muitas vezes e que ele concretizou, o que é? Ele assumiu a nossa humanidade na plenitude. Ele, de facto, Jesus Cristo, ao querer ser batizado, ao pôr-se na fila para o batismo, ele mostrou que se solidariza com o homem em plenitude, em tudo. E é precisamente neste sentido que nós somos convidados precisamente hoje a tomar consciência um pouquinho do nosso batismo. Não é apenas uma coisa que a gente não sabe quando foi batizada. Não tenham vergonha. Daqui quem é que está? Quem é que sabe o dia do batismo? 1, 2. Tristeza. Oh, valha-me. A Ângela pediu-me para eu, de facto, ver quando é que é. Eu tive um trabalhão e agora esqueceu-se. Oh, Ângela, e eu agora estou a brincar, a falar a sério. Oh, Ângela, é para si, que é cristã, a coisa mais importante. Está bem. O problema é este, é que nós temos lá o papel. Eu nasci a 2 de março, ao meio-dia, domingo, e a coisa teve complicada, porque nasci, como já vos expliquei, com o cordão umbilical pelo pescoço. Eu fui batizado no dia 16 de março, e por estás a ver, porque é uma distância muito curta, não é só porque era habitual, é porque realmente eu nunca fiquei bem. Ainda hoje a coisa não está fácil. A brincar agora digo eu, porque a minha mãe é que de facto passou as passas do Algarve. Não, mas ouçam, o problema é isto, agora voltando àquilo que é sério. Nós esquecemos-nos da nossa identidade. Nós andamos sempre com o cartão de cidadão. Entendem? Nós temos o cartão de cidadão que tem os números, todos. E esquecemos-nos deste número, nós que somos cristãos? Entendem? É por isso que a festa do batismo do Senhor é a festa da nossa identidade. É a festa em que nós somos convidados também a perceber que somos filhos de Deus. Não somos enteados, não. Somos filhos de Deus. Aliás, tenho a impressão que era o António que lia na segunda leitura. Eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável.
E foi através do batismo que tudo começou com Jesus. Vamos pedir-lhe perdão e podemos ficar de pé. Vamos pedir-lhe perdão, vamos dar conta também da nossa limitação, do nosso pecado, que este Jesus nos assumiu por inteiro. Confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. E peçamos ao Senhor para que tenha piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra todo o mal. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eu agora irei aspergir. Eu gostava antes que se fosse de outra maneira, mas não podemos por causa da pandemia, porque a ideia que nós já fizemos era cada um mergulhar nesta água, mas não vá de facto algum de nós estar contagiado, contaminado, e de facto ao colocar a nossa mão, porque estas coisas também têm que ser vistas nesta maneira, assim já não há esse problema, e portanto eu irei com a ajuda, irei de facto junto do vosso lugar e farei precisamente esta expressão. Para aqueles 43, está hoje muita gente na nossa companhia lá fora, na Suíça, França, Estados Unidos, e para todos aqueles que estão na nossa Noruega, para todos aqueles que estão na nossa companhia na Suíça também, para todos os que estão na nossa companhia, dizer que também irei fazer este gesto espiritual para que vós também, que estáis aí, possais ser
abençoados pelo Senhor. Eu sugeria que quando receberdes a água, podeis fazer o sinal da cruz. Podereis benzer-vos. E vamos renovar as nossas promessas batismais. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Sim. Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, ressuscitou e que está agora junto de Deus porque é Deus. Sim. Acreditais no Espírito Santo, que é Deus como o Pai e como o Filho, e que nos fez sair de casa neste dia chuvoso para estarmos aqui a celebrar a mesma fé. Acreditais na Igreja una, Santa, Católica e Apostólica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé, esta é a fé que professamos em Jesus Cristo e é agora também a altura de apresentarmos ao Senhor as nossas intenções para que o Senhor de facto nos atenda. E a cada invocação nós vamos responder: nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pela Santa Igreja, Mãe dos Cristãos, pelos ministros da Palavra e do Batismo, e pelos que renascem da água e do Espírito, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos que têm sede da água viva, pelos que creem em Jesus, Filho de Deus, e por aqueles que não são iluminados pela fé, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos homens perseguidos e humilhados, pelos que perderam a coragem de lutar, e por aqueles que os defendem e animam,
Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos doentes que perderam a esperança, pelas crianças que perderam os seus pais e por aquelas a quem falta o amor e um lar, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por todos nós que recebemos o batismo, pelos que estão em graça e paz com Deus e por aqueles que entre nós vivem nas trevas, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Diz aqui a minha irmã, como sabem, eu tenho duas, aquela que é a seguir a mim. 31 de julho tinha 15 dias, portanto, o batismo, eu não sabia disto. E diz o Marcelo, que está no Brasil, em São Paulo, o batismo é um compromisso diário. Fazer a ceia de Natal é fácil. Dividir o pão da ceia cotidiana é difícil. Jesus hoje nos convida a mergulhar no rio da nossa vida. E é com estes comentários que vamos pedir também por todos aqueles que passam mais dificuldade, seja por falta de posses, seja por falta de alimento, seja por falta de liberdade, seja por falta de paz. Vamos por isso pedir ao Senhor pelos refugiados, pelos presos, pelos doentes, por todos aqueles que de facto têm mais dificuldade em viver a sua fé com estes contratempos. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje vos apresentamos aqui em Espinhel, em que lembramos também todos aqueles que estão na nossa companhia em diversas proveniências, e estão neste momento 49, para que o Senhor de facto nos ajude e os ajude a viver coerentes com os compromissos batismais que assumimos. Oremos ao Senhor. E agora podemos ficar um bocadinho sentados enquanto se prepara o altar. E faz-se o peditório. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Puxa um bocadinho. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus amigo, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, sempre e sobretudo no nosso dia a dia. Nas águas do Rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis. Para manifestar o mistério do novo batismo, do céu fizeste ouvir uma voz, para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba, consagraste Cristo, vosso servo, com óleo de alegria, para que os homens o reconhecessem como Messias, enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os anjos e todos os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, neste dia em que celebramos a festa do batismo do Senhor, em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja também que está aqui, de todos aqueles que estão na nossa companhia, e neste momento estão 53,
de todos quantos se encontram em comunhão conosco, com a Igreja Universal, presidida pelo Papa Francisco, o nosso Bispo da Diocese de Aveiro, António Moiteiro, todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus, todos os voluntários, todos os que fazem o bem. Lembrai-vos também, Senhor, de todos aqueles que nos deixaram há pouco tempo e que hoje queremos lembrar. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Lembrai-vos também daqueles que são das nossas obrigações. Admiti-os a todos na luz da vossa amizade. Tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que assume a nossa humanidade na radicalidade, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Realmente é interessante, hoje foi realmente o dia em que esteve mais gente na nossa companhia, mais gente fora, e portanto, para eles todos, e neste momento são 47, já chegaram a ser 53, sejam bem-vindos. A propósito do batismo, há aqui muita gente que está a responder. A Paula Saraiva, 13 de abril de 71, o José Henrique Ramos, 1 de setembro de 1935, a Maria Margarida Silva diz que foi batizada a 6 de julho de 1941, a Luísa Ramos, a 5 de 1937, portanto presumo que seja de julho. Eu nasci em março e batizei-me logo em abril de 1941, diz a Benilde. O Marcelo Tiago foi batizado no dia 25 de dezembro, um grande dia, de 1969. A Maria Helena Loureira, 14 de novembro de 55. A Anabela Simões, que não está cá, que não pôde vir, mas que está na nossa companhia, não sabe o dia nem o mês, mas sabe que foi em 1967. A Vera Quintas, a 16 de agosto de 1950. A Clélia, a 2 de outubro, batizada no fim de outubro, em 1952. Está a ver, ó anjo? É uma vergonha. Foi no dia de Santos Mártires. A ver, não se estraga tudo. Ora bem, também, pronto, e quanto às datas já estamos entendidos. Agora, realmente, como digo, são aqueles países que eu fiz referência há pouco. Também temos, eu digo isto, eu penso que não é que se pode dizer isto. Vejam lá se é preciso ir aí. Vamos lá ver. Agora falando assim mais sério, sei que a nossa amiga que está na Austrália, como é que é? A Isabel, parece que o marido tem Covid. Pronto, isto é em todo o mundo. É em todo o mundo. Eu digo isto porque, de facto, não foi hoje, mas foi ontem, a propósito, lá pôs um comentáriozinho dizendo exatamente isso. Diz que está a correr bem, mas pronto. Isto, as coisas sabem como são. É aquilo que os técnicos dizem, quando há comorbilidades é mais complicado. Vamos esperar e rezar também, para que de facto as coisas... tem ali o Nildo aqui de Castro, que está no Reino Unido, e o Paulo Reis, que está na Noruega, a 8 de junho de 1965. É engraçado. Ouçam, eu queria de facto dizer, antes que me esqueça, o seguinte: nós não sabemos como é que isto está para dar, se está para continuar, se como é que não é. Uma coisa não vai continuar aqui por uma questão de precaução. Nestas alturas, sobretudo quando é por causa da comunhão, até costuma ser o Manuel Armando, não sei onde é que ele para, o Manuel Armando, para facilitar, anda para um lado e para o outro, mas isto é mau para ele e mau para vocês. Portanto, isto não é vida. E, portanto, aquilo que vai ser assim, já a começar no próximo fim de semana, tomem atenção, por favor. Eu penso que bastará uma vez a pessoa higienizar-se. Vai estar na comunhão, não vamos andar, porque ele de facto tinha que andar por um lado, depois pronto. E isso não é vida. E, portanto, ao entrar na igreja, vai estar este suporte com álcool gel à entrada, e cada um
peço-vos, por favor, que o façam. E vai ser a única vez que ele vai ser disponibilizado. Porque depois, para andar tirando este, como é evidente, como vocês entendem, eu estou no altar, e depois, como vou dar a comunhão, assim como também os ministros da comunhão, obviamente precisamos dele aqui também, aqui de um frasquinho aqui. O que não invalida que vós também possais trazer o vosso, se assim quiserdes. Agora, da nossa parte, não é uma questão de economia, é uma questão para que não haja cruzamentos e mais cruzamentos. Vai estar à entrada, bem perto da porta principal, de maneira que todos os que entram, seja para aqui, seja para a nave central, seja para a nave do coro, seja para onde seja, que cada um de nós está higienizado. E parece que, de facto, há pouco tempo estavam a dizer que era mais por causa dos aerossóis e não sei o quê, mas pelos vistos também, realmente estas coisas também têm o seu peso. E por isso, tomem atenção, por favor. Já a partir do próximo domingo e sábado porque começa a missa também agora ao sábado. No próximo sábado já temos missa aqui, que é a missa da catequese às 6h15, e depois já no domingo teremos ocasião de fazer isso que eu fiz referência, portanto estejam a contar com isso. Outra coisa que eu penso que é importante, mas ainda não posso dizer as coisas completas. Nós estamos a tentar, nós, Comissão Fabriqueira, nós estamos a tentar fazer com que haja um mínimo de justiça em algumas coisas. Não é justo que quem colabora tenha o mesmo tratamento daqueles que não colaboram. Acho que todos estamos de acordo. E a questão não é só nos funerais, a questão é nos casamentos, a questão é nos batismos, a questão é nessas coisas todas. E depois, por outro lado, também temos que gerir, e às vezes não é fácil, porque há coisas que não é só se a pessoa colabora ou se não colabora, porque há coisas que mesmo a colaborar, a pessoa é convidada a colaborar também monetariamente, porque, por exemplo, dou-vos um exemplo. Quando se casa alguém, quando é batizado alguém, quando morre alguém, é fundamental, não sei se sabem disso, mas penso que sabem, é fundamental que nós façamos um registro para depois haver livros que nos digam quando é que nós fomos batizados, quando é que nós nos casamos e quando é que os nossos familiares faleceram. Ora, isto implica que haja o cuidado de passar, o cuidado de comprar tinteiros, essas coisas todas e por aí fora. Portanto, a gente gostava de dizer assim, olha, aqueles que colaboram para estas coisas não levam nada. Ouçam, todos vós entendeis que não pode ser assim só, porque senão nós temos que gerir esta casa que é de todos e que não é de ninguém, e com todos os defeitos e qualidades que isso tem. Por isso, aquilo que eu vos posso para já dizer é que relativamente aos funerais, antes não era, porque havia sempre pocineiro e por aí fora, agora, no que diz respeito, pelo menos à Igreja, na questão dos funerais, quem colabora, zero. Não tem que pagar nada. Zero. Nem paga nem ao padre, nem ao sacristão, e tem direito à missa de corpo presente, e se não é de corpo presente, é de missa sétimo dia. De graça. Tudo de graça. Quem colabora. Obviamente, quem não colabora não pode ter este tratamento. Por outro lado, não pode ser apenas, olha, uma coisinha, a pessoa tem que sentir que se quiser colaborar também com a Igreja, não pode ser assim. E por isso, para já, depois dos batismos e casamentos, a gente dirá noutra ocasião e irá fixar lá fora, mas quem relativamente aos funerais, quem colabora, zero, quem não colabora, paga 150 euros. É isso que a gente, de facto, agora está a pedir a todos aqueles que colaboram. Se houver alguém aqui que me esteja a ouvir e que não colabore,
Porque, ouçam, eu entendo perfeitamente bem que estas coisas agora da pandemia também nos despistam completamente, e uma pessoa pensa que pagou e não pagou, e por aí fora. Ouçam, o ideal é que todos colaborem, como é evidente. Nós não nos importamos, que é bom sinal, que tenhamos, que não paguemos, que não recebamos nada. Isso significa que as pessoas colaboram. E, portanto, para todas as famílias, e às vezes há mais que uma família em casa, todos vós percebeis isso, todas as famílias são convidadas a colaborarem. Quanto, deixo isso ao vosso critério. Eu já nem digo que é o equivalente a um dia de trabalho e tudo, não. Quer dizer, é isto que a Igreja diz. Mas não é preciso tanto. Vós tendes uma casa, sabeis governar a vossa casa e sabeis, de facto, quanto é que uma casa destas, com tudo o que isso implica, comporta. Portanto, tenham isso em atenção, por favor. E se alguém não colaborou, mesmo estando, porque há lugares que estão muito atrasados, se alguém não colaborou e uma vez que já estamos no ano 2022, nós ainda não encerramos as contas e, portanto, podemos também dar isso como dado ainda neste ano. E por isso, como digo, era esta situação que eu vos queria lembrar para já. Eu acho, portanto, mais do resto, o que é mais? Dizer que na quinta-feira estou por cá, dizer também que no sábado temos aqui, vai recomeçar a catequese, não é isso, Carla? Diz. Às 16h45, às 5 menos um quarto. Começa a catequese, depois temos a missa aqui às 6h15 e no domingo, tal como hoje, 9 horas aqui, 10h15 em Ois, quer dizer, e 11h30 em Travassou, está bem? Oremos. Muito bem observado, na minha paróquia não funciona assim. Pois nós vamos vendo o que é melhor, e ser justos, mas não ser pesados. Já disse, pois já, até nos orientam, aqui o sacristão até nos orienta. Já dei a bênção? Não. Era a ver se vos apanhava. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Dizer que na terça-feira vai haver também missa em Paradela. Virá o meu colega, o Padre João Gonçalves, porque ele é neto da Senhora Maria que faleceu, que é mãe da Isilda, e que vai, portanto, acontecer lá também às 19h30 de terça-feira, com ele, o 7º dia. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, estava eu a dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. É a segunda vez, não é? Ao menos desta vez, não dizem como da outra vez. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.